Este programa é livre para todos os públicos. Horas 4 minutos, muito bom dia a todas e todos no ar Paralelo 30, este que é mais que um programa de rádio, um espaço para debater e expressar opiniões e que conta com apoio cultural e fundamental da APTAFURG Sindicato, fazendo sempre mais que a sua parte. E iniciamos o nosso programa dessa quinta-feira, 12 de abril, dia do nosso encontro mensal com NEPEGS. E com a Marcelinha e com sempre muitas mulheres de luta e com muita representatividade que nos deixa cada vez mais orgulhosos e orgulhosas por aqui. Antes de passar para a Marcela, eu vou dar a atualização de temperatura. Já acabou o verão, dizem, mas a temperatura em Rio Grande passa dos 31 e a sensação térmica está chegando, nesse momento, 11 horas da manhã, aos 30,7. Umidade relativa do ar, 61%. Rafa, já estamos em abril, começou o outono, sério, começou, não sei. Dizem que sim. Né? Não. Bom dia, Rafa. Não, bom dia, não. Começou. Não. Tá bem. Pois é. Mas é isso que temos. As previsões, como a gente falou ontem, diziam que a partir dessa quinta-feira teríamos chuva e entraria uma frente fria. A gente ainda aguarda. Tomara. E esperamos também, claro que sempre com cuidado de não sermos egoístas na fala, né? Porque o calor pode ser bom para uns, mas pode ser ruim para outros e outras, e temos uma diversidade de necessidades aí, né? Mas sim, eu torço pessoalmente que sexta-feira seja um lindo dia, né? Para que vai ser de qualquer forma, né? Mas torço que, enfim, o clima colabore. Bem, temos aqui, não sei se o Andrezinho consegue abrir aí, já abriu, mas temos aqui uma mesa recheada, que não é de praxe. Geralmente temos aí, no máximo, 4 pessoas. Hoje não deixaríamos ninguém de fora, né? Não é do nosso costume deixar ninguém de fora. E daqui a pouco chega mais gente do Muralha e a gente vai ter que fazer uma mágica aqui, né, Ana? Vou pedir para a Marcela dar o bom dia e iniciar falando um pouco da proposta do programa de hoje, Marcelinha. Depois a gente escuta a nossa música de abertura. Bom dia a todas e a todos. É uma alegria grande estar aqui novamente nesse projeto tão bonito, que é uma parceria do Paralelo 30 com o nosso núcleo de educação e gênero aqui do IFE. Quero agradecer a presença das meninas, dizer que estou muito emocionada. Eu acho que é sempre bom a gente reunir as pessoas, reunir as mulheres que lutam. Antes de passar para a nossa pauta de hoje, quero aproveitar esse tempinho para agradecer à comunidade em relação à nossa atividade do mês de março, esse mês, principalmente no dia 8, foi um dia que eu não estive aqui, mas a Márcia veio, a Edna veio e tocaram o programa. Não estive porque nós, no movimento de mulheres e nos nossos movimentos de luta, organizamos uma atividade lá na PERG para as mulheres detentas. Então, quero agradecer as meninas, as mulheres do movimento que se organizaram, que tornaram possível essa atividade, né? A gente teve uma doação de material de higiene, de limpeza e uma roda de poesia lá. E foi um momento muito bonito, muito emocionante. E a partir dessa atividade, muitas outras virão, né? A ideia é fazer uma frente cultural ampla de arte, de cultura, lá na PERG para as meninas. E quando a gente tem um movimento de companheiras, de mulheres que lutam, esse olhar, ele nasce, né? Ele surge, o olhar para o presídio, o olhar para os profissionais do sexo. Então, eu acho que a gente está num momento do movimento muito bonito. E falando isso, eu quero saudar com muita alegria as meninas, as companheiras do Angela Davis, que nos dão muita alegria de estar aqui conosco hoje. Sejam bem-vindas, meninas. Bom dia. Bom
dia, muito obrigada. Queridas. Também as companheiras da marcha, da setorial de mulheres do Partido dos Trabalhadores, a Dai, que está aqui representando. Seja bem-vinda, Dai. Bom dia. Bom dia. O Muralha Rosa, que também é nosso parceiro, que nos deixa muito felizes, né, com essa luta e nos inspira tanto. Bom dia, Ana. Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Também o movimento do feminismo negro, representado também por essa mulher maravilhosa que é a Márcia. Seja bem-vinda, Márcia. Bom dia. Bom dia. Então, nós temos aqui várias mulheres de coletivos distintos, que militam em lugares distintos, né? As meninas estão lá na universidade, mas têm um engajamento, né? Estão buscando esse engajamento com a comunidade, estão fazendo essa resistência importante na universidade nesse momento tão difícil, né? Cada movimento no seu lugar de resistência. A gente vai falar sobre isso, né? Sobre os objetivos dos movimentos, vai procurar se conhecer melhor e apresentar para a comunidade o que a gente tem feito. E vamos conversar também sobre sexta-feira, o nosso ato. Acho que é isso. E aí, eu peço licença para apresentar essa mulher de luta aqui também, né? que sempre apresenta com muito carinho. Né? Marcela, que vem pelo NEPEGS, vem pelo Movimento de Mulheres, vem pelo coletivo Rosa Luxemburgo, vem por tantas frentes, que nos orgulha cada vez mais te ter como parceira e ter sempre uma diversidade nos momentos do NEPEGS aqui, do Entre Marias no Paralelo. Oh, querida, obrigada. E a Deca também. E a Deca está aqui hoje, gente. Eu sou a Deca. E também registrar, e a gente costumeiramente dá o bom dia para a equipe, né? E aqui na nossa equipe, é uma equipe de luta, temos na produção, somos uma equipe que trabalha de forma fluida, assim, né? Mas a Érica Xavier está sentadinha ali, é de luta também, do movimento dentro da universidade, também é do movimento feminista, também é da marcha. Rafinha também, já dei bom dia. Gustavo, Beth, André, que está no suíte. Muito bom dia a vocês, tá? 11h11, gente. Vou pedir para o Rafa chamar Maria Maria, que é a música que marca a abertura deste quadro. A gente ouve, pega mais um cafezinho, uma água para quem quiser e retorna, tá bem? Maria, Maria, andou uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria, é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive.
11h16, retornando com o Entre Marias, aqui no Paralelo 30, parceria com o NEPEGS, Campus Rio Grande do IFRS e toda a pluralidade trazida para dentro desse estúdio. Marcela, vamos começar então a nossa conversa, vamos ouvir os nossos queridos coletivos e vou conversar um pouco com as meninas, né, do Angela Davis. Sejam bem-vindas mais uma vez, meninas. Muito obrigada. A gente quer ouvir um pouquinho, conhecer um pouco do trabalho de vocês lá. Contem pra gente como é que o coletivo foi fundado, como é que vocês se organizaram, como é que surgiu essa ideia, quantas meninas estão participando, quais são as atividades, enfim, fiquem bem à vontade para falar e apresentar um pouquinho do trabalho de vocês lá na FURG, do coletivo. Tá bem. Bom dia a todos e todas que estão nos assistindo. Meu nome é Rayane, eu faço Química Bacharelado na universidade. O coletivo ele é bem novinho, ele surgiu em março do ano passado e com uma demanda muito grande de que nós mulheres a gente sempre queria se reunir, queria se organizar, né? Mas não tínhamos um coletivo, não tínhamos nada, né? Lá eu construo um movimento estudantil, né? A Frente de Lutas, mas dentro da Frente de Lutas a gente sempre se organiza, mas não enquanto um coletivo, né? E tem tantos outros coletivos lá dentro também. E aí a gente resolveu construir, né, esse coletivo. Eu estou na FURG desde 2014. De 2014 para cá não tinha nada, pelo menos no Campus Carreiros, né? E a gente delimitou que seria um coletivo com a centralidade negra e LGBT, né? Porque nós, mulheres negras e LGBTs, estamos cansadas de ser recorte dentro dos movimentos feministas, né? E que é muito importante, né? Que a gente sempre ressalta a importância, né? Apesar de ser um coletivo que a gente se propõe a construir com mulheres brancas, indígenas, quilombolas, é para todas as mulheres, não é só para as mulheres negras e nem LGBTs, é para todas. Mas a gente sempre gosta de ressaltar o motivo dessa centralidade, né? O movimento feminista como um todo, a gente sempre faz essa crítica do quanto que deixou de lado esses dois grupos, né? Eu gosto muito de trazer o exemplo de que na década de 60, quando teve um boom do movimento feminista, né? As mulheres estavam lutando pelo aborto, estavam lutando para poder sair de casa, ter um emprego, para poder ter seu salário, enquanto que as mulheres negras, elas já faziam isso, né? Afinal de contas, elas já eram escravizadas há mais de 100 anos, né? Então, naquela época, as mulheres negras estavam libertas, óbvio, né? Só que eram empregadas domésticas, estavam nos serviços mais precarizados, estavam ainda nas fazendas de algodão. Então, tudo que o movimento feminista, né, lutou e conquistou, que foi quando a mulher saiu de casa, quando a mulher teve o direito, assim, né, para usar as roupas, o seu corpo, foi para as mulheres brancas, né? Porque as mulheres negras, naquela época, estavam lutando para se existir enquanto mulheres, né? Então, por isso que a gente traz a necessidade de se debater, né, com maior, como eu posso dizer, com maior amplitude, né, a pauta dessas mulheres. A Alex vai falar um pouquinho depois da nossa centralidade LGBT, né? Ela que tem propriedade para falar sobre isso. E a gente deu o nome de Angela Davis, né? Porque a gente questionou muito, né, de todos os nomes de coletivos que a gente vê. São sempre mulheres brancas, né? E do quanto que a Angela Davis é uma baita de uma filósofa, né, formada em uma universidade renomadíssima, que é a Escola de Frankfurt, que formou vários filósofos, como Adorno, Habermas, Horkheimer. E eu mesmo só fui conhecer Angela Davis em 2015, acho que foi 2015, segundo ano da graduação, né? E a gente não se ouve falar nela, ela é filósofa, a gente não se ouve falar nela, enquanto Frida Kahlo, um exemplo, né, tá estampado em tudo quanto é canto. Eu, por exemplo, eu tenho essa agendinha aqui que é da Frida, mas tudo que eu tenho da Ângela eu tive que fazer. Eu tive que fazer um bottom da Ângela, eu tive que fazer uma camiseta da Ângela, porque não tem, né? E, para além disso, né, todo o histórico de militância que ela teve, né, e ninguém conhece ela, ninguém sabe quem é a Angela Davis, né? A maioria das pessoas não sabem. Acho que passar um pouquinho para ela falar um pouquinho da centralidade LGBT e daí a gente continua falando um pouquinho do nosso programa. Bom dia, pessoal. Bom dia. Eu me chamo Violet ou Alex, eu tenho 2 nomes. As pessoas me conhecem mais pro Alex do que pro Violet, porque é o meu nome social.
Faz muito pouco tempo que eu assumi ele publicamente. Então, como a minha amiga Rai estava falando, o coletivo ele tem centralidade tanto para questões de mulheres negras, assim como para questões, pautas e reivindicações de mulheres LGBTs, ou seja, trans, lésbicas, bissexuais, pansexuais, que não estejam dentro dos padrões cis, heteronormativos da sociedade. Aí vale lembrar de toda essa carga histórica que o movimento feminista tem, que a Rai estava falando agora mesmo, de uma certa exclusão de determinadas categorias de mulheres. Né? Se já era difícil no século XX para as mulheres estarem conseguindo algum tipo de emancipação política, ideológica, prática, qualquer uma que fosse, imagina para as mulheres trans, travestis, que nem mesmo são, até hoje, consideradas mulheres por muitos movimentos feministas. E eu acho que lembrar sempre, né, dessas teóricas, filósofas, sociólogas, antropólogas, e não só essas mulheres que são na academia, mas as que são fora também. Com certeza. Como, por exemplo, né, tem a Marielle. Né? Sim. E eu acho que é uma questão muito, muito difícil de lidar, às vezes. Porque a gente está em espaços que, embora sejam um espaço de privilégio, como a universidade, ainda é um espaço de exclusão. É um espaço em que a gente está ali o tempo todo sofrendo algum tipo de opressão por uma série de relações de poder. O que me incomoda muito, particularmente, às vezes. Quando eu vim hoje para cá, por exemplo, eu estava pensando, como é que eu vou me arrumar para ir para uma entrevista, sendo que, para muitas pessoas, se eu estiver sem toda essa materialidade, as pessoas não vão me ver enquanto mulher. Não que isso seja algo de uma mulher, né? Não que eu tenha que estar assim. Eu consigo me ver completamente nua e me sentir mulher. Mas, enfim, a questão aqui não sou eu em específico. Mas é importante. A gente nunca... Exatamente. Não podemos esquecer que nós estamos um dos países mais transfóbicos do mundo. É um dos países que mais mata. Apenas no ano passado foram 445 mortes de mulheres trans, travestis no Brasil. Isso do que é quantificado, do que é visibilizado, porque muito não é visibilizado. Muitos desses crimes, que são crimes de ódio, legitimados e conformados pelo Estado, porque a transfobia e outras formas de LGBTfobia não são criminalizadas, são invisibilizados, não são investigados, eles passam impunes. Isso é algo sintomático de uma cultura extremamente patriarcal, machista, extremamente transfóbica, né? Eu acho que a gente tem sempre que pensar que as mulheres trans, elas têm que estar no feminismo. Sim. Porque elas são vítimas também dessa estrutura milenar que é o patriarcado e o machismo. Está o tempo todo, claro. Te fazer... Não é uma pergunta, assim, mas é para ver o que tu pensa. Eu estava lembrando, dentro da tua fala, esses dias, acho que foi essa semana, eu estava conversando com a Regininha, Maria Regina. Não lembro o que ela tinha colocado... E aí eu trouxe para ela que eu enxergo, sinto que o que as esquerdas que lutam contra o golpe e pela democracia, então, de fato, nesse momento, sofrendo muito e se sentindo ameaçadas, sentindo seus direitos retirados, né? Eu disse para ela, a sensação que eu tenho é que o que as esquerdas em geral estão passando hoje é o que vocês, dentro do movimento LGBTI, passam diariamente ao longo da vida. E aí eu te coloco isso, mas acho que uma provocação, não sei se tu quer colocar, se eu estou falando bobagem ou se é isso mesmo, se tu quer falar sobre isso, porque é necessário as pessoas entenderem que é uma luta de uma vida inteira, né, Violet, né? Sim, então, eu acho que o movimento LGBT, ele é extremamente excludente, né? A gente chama LGBT porque seria lésbicas, gays, bissexuais, trans, aí tem o mais para queer, pessoas que não estão dentro ainda dessas categorias de gênero e sexualidade. Mas eu costumo dizer que ele é só GGGGG. Gay, branco, cis, heteronormativo, né? Porque, embora sejam homens gays, sempre num padrão de uma performance heteronormativa. E excluindo principalmente mulheres trans, excluindo as pessoas negras, excluindo qualquer corporalidade que está às margens da sociedade. E a mesma coisa acontece com os movimentos feministas. Então, essa é a importância de trazer o coletivo feminista Angela Davis com essa teoria da intersecção, né? De interseccionar gênero, raça, classe, para dar uma centralidade para essas pautas. Entendi. Isso é extremamente importante. Elas falam e a professora fica aqui encantada olhando, né? Eu imagino o quanto de resistência, o quanto de luta tem
nas trajetórias de vocês lá na universidade. Ano passado, nós fizemos, em outubro, a Semana Feminista e propusemos como projeto de extensão uma semana. Por quê? Porque tinha uma mesa que era só para as mulheres negras, para a gente questionar isso também. Por que tem que ter sempre, né? Geralmente são 6 mulheres e uma mulher negra. Isso aí a gente precisa questionar. Então, tinha uma mesa para as mulheres negras, uma mesa para as mulheres trans, uma mesa para discutir políticas, enfim, várias temáticas. E aí as pessoas, mas por que uma semana? Porque a gente precisa estender essa discussão dessa forma. Mas, por exemplo, não dá para juntar, porque a gente diminui o tempo, porque, né, o conteúdo dos alunos, mas isso também é conteúdo. Isso é conteúdo sensível. E, assim, das coisas mais lindas que a gente construiu e, assim, mais emocionantes foram justamente, né, nesse dia, a mesa das mulheres negras, a mesa das mulheres trans. Da gente ver, as meninas participaram e podem dar esse depoimento, as alunas, os alunos pedindo a palavra para interagir com as pessoas que estavam falando e denunciando dentro da instituição os casos de preconceito, de violência. Os alunos e as alunas se sentiram acolhidos. Então, eu acho que é isso, né? Quando tu falas, não, as mulheres trans precisam estar inseridas no movimento feminista, não há dúvidas. A gente não pode ser cruel nesse ponto. A semana da diversidade aí chama. Não, a luta é integradora. E é nesses espaços que ela acontece. Então, eu fico muito feliz e queria que vocês falassem um pouco disso, né? Dessa resistência dentro da universidade. Como é que é no dia a dia de vocês lá? Com as alunas e com os alunos. Como é que isso se constrói? De que forma isso se constrói? Em termos de resistência mesmo, de enfrentamento que a gente precisa fazer. É bem difícil, né? E daí eu digo no meu papel enquanto mulher negra, né? Eu sempre brinco que por ser da química, por ser militante, por ser negra, por ser mulher, eu tenho que, ser melhor 3 vezes mais, 4 vezes mais, né? Isso dentro da própria militância, que a gente sabe que sofre machismo, né? Então, às vezes eu levo algumas coisas assim, algumas problemáticas em relação à questão negra, as pessoas duvidam, pedem mais e mais embasamento, mais e mais informações, e de uma maneira para deslegitimar mesmo, né? A militância por eu ser mulher, por eu ser negra, por eu não estar num curso de humanas, que até hoje tem esse estereótipo, que as pessoas que militam são todas das humanas, né? Então, é bem complicado, né? Seja por parte dos professores, né, que encaram a gente como baderneiros, que, né, a gente enfrenta muita perseguição dentro das salas da instituição. Seja por parte de outros coletivos e organismos que tem lá dentro da própria universidade, né? E também a resistência da permanência, né? Porque tanto eu quanto a Alex, nós moramos na casa do estudante, então tem toda uma questão, assim, da nossa precarização para estar dentro da universidade, né? A gente tem que estudar, tem que militar e ainda tem que manter coeficiente, tem que manter frequência para conseguir os benefícios, né? Que é uma crítica que a gente tem muito forte na universidade. Qualquer aluno pode reprovar por qualquer coisa, menos o morador da casa estudante, que é precarizado, porque se ele reprovar por frequência, ele perde o benefício. Então, assim, é uma briga constante e é uma problemática que a gente enfrenta muito forte dentro do coletivo, porque a maioria das meninas são moradoras da casa. E acontece que a nossa saúde mental, principalmente final de semestre, fica muito fragilizada, né? E agora, com todos esses casos de suicídios que está tendo dentro da universidade, veio ainda desgastar mais a gente, né? Por todos esses quesitos e méritos, né, entre aspas, que a gente tem que manter e ainda ter que lutar, né, para combater as opressões dentro da universidade, que não são poucos os casos que aparecem de estupro, não são poucos os casos que aparecem de assédio sexual e moral de professor por parte professor e aluna, né? Então, é bem difícil, assim, é bem difícil conseguir se manter ali dentro, né? Ainda mais sendo de fora da cidade, estando longe da família, né? É bem complicado. E imagino, né? Mas agora vocês estão encontrando outras pessoas aqui que vão lá ajudar também a fazer essa resistência e tu tá falando e eu fico imaginando, né? O quanto a gente precisa se unir mais e estar junto umas das outras. Verdade. Essa questão do assédio
de professor em relação à aluna, né? Como a universidade desperta o pior de nós, né? É um lugar, assim, eu que sou filha da classe trabalhadora, da classe operária, encontrei na universidade, acho que como muitas mulheres, na minha condição, um lugar que me deu muitas oportunidades, né? Mas a gente não pode esquecer nunca de onde a gente vem e por que a gente luta e para quem que a gente luta. Então, essa questão do ego, do poder, isso é extremamente cruel. E é o que eu estou dizendo, né? Ali desperta o pior da gente, é o machismo, é o racismo, é a homofobia, mesmo dentro desses espaços de luta, né? Então a gente precisa estar aberto e estar muito sereno para aprender as coisas e para ver o mundo de outras maneiras. Se quem quiser participar do coletivo, faz o quê? Marcelinha, procura quem? Deixa eu interromper a pergunta, porque eu quero que, enfim, vocês tenham mais tranquilidade para responder depois do intervalo, porque a gente está passando da janela. Tá? Então, eu vou pedir para o Rafa chamar o intervalinho, a gente volta e segue papeando.